Agora na Supernova Digital, mais um campeão de audiência. Está começando o Super News. Notícias e informação à sua disposição. A informação na medida certa. Fique por dentro das notícias da sua cidade, do estado e do Brasil. Apresentação: Bruno Mesomo. Olá, tudo bem? Está no ar o Super News, edição dessa segunda-feira, dia 15 de março. Você é bem-vindo aqui à nossa programação. Agora as principais manchetes da edição desta segunda-feira do Super News. Tatuador de Bento Gonçalves morre em acidente de moto na Argentina. Bombeiros combatem incêndio no bairro Eucaliptos, em Bento Gonçalves. Mulher acredita que sinistro tenha sido criminoso. Dupla é presa com drogas durante a operação da Brigada Militar em Bento Gonçalves. Foragido é preso pela Brigada Militar no interior de Santa Teresa. 2 mulheres são assaltadas em Bento Gonçalves. Jovem rendido e assaltado por 3 criminosos em Bento. Após ameaçar mulher, homem é preso com arma de fogo em Carlos Barbosa. Vice-governador apresenta o programa Rio Grande Seguro em Bento Gonçalves nesta segunda-feira. Estado pode ter presídios com gestão privada. Inauguração do novo presídio de Bento Gonçalves é novamente adiada. Chuva com granizo causa danos em 356 casas na região da Serra Gaúcha. Concessão de parques e praças deve ser avaliada com cautela na Assembleia Legislativa. Sobe o número de mortos em desabamento de prédios no Rio de Janeiro. Bolsonaro desautoriza a operação do Ibama contra madeira ilegal. São alguns dos destaques de hoje aqui do Super News. É notícia, é informação à sua disposição. Na Supernova, previsão do tempo. A previsão do tempo. Isso aqui é a trilha do esporte, né? Vamos trazer também os destaques do esporte. Porque o Flamengo derrota o Vasco da Gama e conquista vantagem para a final no Carioca. Primeiro Grenal do final do Gauchão 2019 termina 0-0. Atletas do Inter lamentam chances perdidas no Grenal e Renato Portaluppi vê Grenal parelho e fala em falta de capricho no último passe pelo lado gremista. São as manchetes do esporte também, que a gente vai trazer no Super News de hoje, desta segunda-feira, dia 15 de abril. Muito obrigado pela audiência. Você que já participa conosco, fique à vontade. Supernova, previsão do tempo. Agora sim, a previsão do tempo. Olha, o sol aparece com nuvens em grande parte do estado do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. Mas no decorrer do dia, a cobertura de nebulosidade aumenta no estado. Áreas de instabilidade se formam em poucos pontos. Mas da tarde para a noite haverá chuva localizada e irregular em vários pontos do estado. Os modelos numéricos usados na previsão divergiam muito sobre quais áreas têm maior chance, mas locais isolados pode ter chuva forte, temporais, nesta segunda-feira. Em algumas áreas a chuva deve chegar só no final do dia ou no começo da terça-feira. A temperatura se eleva a menos hoje. A mínima ficou na marca dos 13 graus em São José dos Ausentes
e 16 graus em Bagé. As máximas, por sua vez, podem chegar a 28 graus em Uruguaiana, Alegrete, e 29 graus em Santa Cruz do Sul e 32 graus em Santa Rosa. Em Porto Alegre, os termômetros variam de 19 a 28 graus. Já chegamos à metade de abril e o ritmo atmosférico no Rio Grande do Sul ainda é de verão. É o que explica tanto o sábado como o domingo terem tido pancadas localizadas de chuva em diversas regiões, efeito da combinação de calor com uma umidade que forma nuvens carregadas durante a tarde. O destaque principal fica para as ocorrências da tarde de sábado, quando se registrou intensa queda de granizo em alguns municípios do estado do Rio Grande do Sul, principalmente na região metropolitana da Serra Gaúcha. A gente vai trazer agora as informações também. O pessoal da Clima Tempo vai ampliar as informações do tempo para o restante do Brasil. A Amanda Sampaio está conosco, vai trazer essa informação aqui no Super News desta segunda-feira. Vamos lá, Amanda Sampaio. A circulação de ventos de um sistema de alta pressão atmosférica vai estimular a formação de mais nuvens carregadas sobre a região do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. Por isso, todo o centro-leste gaúcho vai ter um dia com bastante nebulosidade, poucos períodos de sol e pode chover a qualquer hora, mas com no máximo moderada intensidade. Na região de Porto Alegre, o dia começa com sol entre muitas nuvens, mas ao longo da tarde a possibilidade de pancadas de chuva com raios. A chuva também acontece entre a tarde e a noite em todas as outras áreas da região sul, em toda a região sudeste, centro-oeste, grande parte da região norte e interior do nordeste do Brasil. Mas áreas de instabilidade vão continuar persistentes e provocar chuva a qualquer hora, com no máximo moderada intensidade por toda a faixa que vai de Salvador até a região de Porto Seguro e da faixa litorânea que vai de Recife até a região de Natal. Já em Maceió e também sobre Aracaju, a chuva deve acontecer apenas de forma passageira. Por outro lado, alerta para fortes temporais que podem acontecer desde cedo e causar transtornos à população por toda a faixa que vai de Fortaleza, passando por São Luís, Belém, até a região do norte do estado do Amazonas e também sobre o estado de Roraima. Uma massa de ar seco vai predominar e garantir um dia com sol, sem expectativa de chuva para áreas do norte do estado da Bahia e interior dos estados do Piauí e também de Pernambuco. A mínima prevista em São Paulo é de 20 graus, 22 graus no Rio de Janeiro, a máxima é de 32 graus em Campo Grande e 27 graus em Brasília. Ok, obrigado Amanda Sampaio pelas informações. A previsão do tempo para todo o Brasil, obrigado pela gentileza. Super News. Notícia e informação à sua disposição. Apresentação Bruno Mesomo. Você pode participar conosco, fique à vontade. Mandar um alusão pro pessoal que já está conosco. Evandro Figueira, em Manaus, muita chuva. Juarez Souza está com a gente também. Você participa com a gente, fica à vontade. Fala aí da cidade onde você está falando. Zidane Rocha, no Rio de Janeiro, está conosco, obrigado. Luísa está com a gente em Ribeirão Preto, São Paulo. O Paulo Sérgio está conosco também, obrigado. Iracema Cavalcante está com a gente em Brasília, Distrito Federal. Você fica à vontade. Participe conosco. A Verinha está conosco no Rio de Janeiro, estado de alerta no Rio de Janeiro. Verinha participando conosco. Francisco Shoa está com a gente também, obrigado. Você fica à vontade para participar. Você é sempre bem-vindo conosco. Olha, o tema da segurança pública é protagonista na agenda de trabalho do Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves na noite desta segunda-feira, dia 15 de abril. A entidade recebe o vice-governador do estado do Rio Grande do Sul e também secretário estadual de Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, para uma palestra-jantar dedicada à apresentação do programa Rio Grande do Sul Seguro. Lançado no final de fevereiro deste ano, o plano foi desenvolvido para mostrar que o problema da violência ultrapassa a questão da segurança, representando desafios também econômicos e sociais. Por isso, o programa foi elaborado tendo 4 eixos principais: o combate ao crime, políticas sociais preventivas e transversais, qualificação do atendimento ao cidadão e sistema prisional,
Cada um deles prevê ações que serão implementadas a curto, médio e longo prazo, respeitando o contexto fiscal do Estado, que tem pouca capacidade de investimento e ampliação de despesas. Repressão ao tráfico de drogas, à corrupção e também ao crime organizado, ações de infraestrutura e urbanismo, como iluminação pública e atividades culturais e esportivas, reduzir também o prazo das perícias, além de separação de detentos e construção de novos presídios, fazem parte do rol das melhorias que o governo espera implementar com o auxílio da União, de municípios e também de outros poderes, da iniciativa privada e também da sociedade civil. O Rio Grande do Sul, seguro, atuará com foco territorial em áreas com indicadores de maior criminalidade e vulnerabilidade socioeconômica. Partidário das diretrizes propostas pelo Programa Rio Grande do Sul Seguro, o Concepro de Bento Gonçalves aproveita a passagem do vice-governador por Bento Gonçalves para sensibilizar a comunidade na luta por uma sociedade mais segura. Trabalhando há quase 4 décadas pela causa, a Fundação mostra à população o resultado de sua atuação em 2018, apresentando o balanço do exercício naquele ano e também de forma onde aplicou os recursos arrecadados junto à comunidade, iniciativa e poder público. Os donativos foram empregados em diversas ações em prol das forças policiais da cidade, manutenção de frota, estrutura de delegacias, aquisição de equipamentos de vídeo monitoramento, entre outras. Além da prestação de contas, haverá apresentação da diretoria frente à entidade no biênio 2019-2020, presidida pelo empresário José Carlos Orteia, tendo como vices também os empresários Vitor Agostini e Matheus Basso. Nós estamos por aqui com o Super News, sempre de segunda a sexta-feira. Você é bem-vindo à nossa programação. O Juarez da Silva está na Serra, no Espírito Santo. Thiago Felipe no Rio de Janeiro. O Alex Camuzzi em Belo Horizonte. Thiago Felipe, obrigado pela audiência. O Evandro Figueira em Manaus. Josemir Shampoo, Boituva, São Paulo. A Thelma Santos de Jesus em Florianópolis, Santa Catarina. A Tânia Maria da Cruz no Rio de Janeiro, obrigado pela audiência. Sidney Matos no Rio de Janeiro também, obrigado. Vanderlei Balvadez em São Paulo. Sidney Matos no Rio de Janeiro, obrigado. Adete Fernandes em Forquilinha, Santa Catarina, obrigado. O João Segrini em Rondônia. Damares Fernandes está com a gente também em Vazante, Minas Gerais. A Vera Maria, São José do Rio Preto, obrigado pela audiência. Damares Fernandes, Minas Gerais, né? Juliano Cardoso em Santa Catarina acompanhando a gente, obrigado. Você é bem-vindo. Fique à vontade para participar. A Regina Oliveira em Curitiba, Paraná. Luiz Flávio Machado em Campinas, São Paulo. Você vai participando conosco. Olha, a inauguração da Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves, prevista para meados de abril, vai ficar para o mês que vem. A informação é da SUSEP. Esta é a terceira previsão de data desde que a obra começou no início de maio do ano passado. Inicialmente, a conclusão estava prevista para final de janeiro de 2019, conforme o cronograma físico-financeiro estabelecido em contrato com a empreiteira Verde Sistemas Construtivos Limitada, com sede em Ivoti. Porém, antes que o tempo expirasse, a construtora pediu uma prorrogação de 60 dias para a entrega da obra, o que estendeu o prazo para abril. A nova data coincidiria com a formatura dos 127 novos agentes penitenciários, que em parte, cerca de 80 deles atuarão no local. A formatura está marcada para o dia 17. A penitenciária receberá também, de forma gradativa, os atuais 30 servidores.
Com a parte estrutural do prédio praticamente pronta, dessa vez, a instalação de energia elétrica que estaria faltando para dar andamento à cobertura da nova casa prisional, de acordo com a SUSEP. Já a assessoria de imprensa da Rio Grande Energia informou que a SUSEP fez o pedido de ligação com uma subestação particular da penitenciária, mas, para isso, conforme a concessionária, é necessária uma obra em via pública na rede de média tensão. Em janeiro deste ano, a Rio Grande Energia enviou à SUSEP o termo para a execução da obra, contendo descritivo técnico e orçamento a partir da solicitação protocolada pela superintendência. Na prática, a SUSEP pode optar por realizar a obra com uma empresa contratada ou deixá-la a cargo da Rio Grande Energia. Ainda, segundo a RGE, a SUSEP perdeu o primeiro prazo para a manifestação de sua intenção, que venceu no dia 22 de março. No dia 25 de março, o órgão pediu um novo orçamento. A RGE enviou o documento na manhã da última quarta-feira. A partir disso, a distribuidora volta a aguardar a manifestação da SUSEP sobre de que forma pretende executar a obra. Só depois da ligação de luz, a Companhia de Procedimento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul fará então a instalação de rede de internet do prédio. Parte dos móveis já teriam sido adquiridos. Os uniformes dos agentes também, diz a SUSEP. A estrutura vai abrigar 420 detentos, apenas presos no regime fechado, em 48 celas, e é composto por 18 prédios interligados que custarão, ao final, cerca de 31 milhões de reais. Além das duas galerias com 48 celas, o projeto prevê ambulatório, lavanderia, cozinha industrial, prédio administrativo e um pavilhão para receber as visitas. Os apenados do regime aberto e semiaberto serão transferidos para outros estabelecimentos de semiaberto da região ou serão monitorados eletronicamente por tornozeleira. Isso deve ocorrer de forma, junto à abertura da nova casa prisional. Essa situação do novo presídio aí vem sendo adiada, já a terceira vez que é adiado a inauguração do novo presídio de Bento Gonçalves. O pessoal segue participando conosco, você fica à vontade para participar. Falar aí da cidade, de onde você está falando. Marcelo Silveira está no sul da Flórida, muita chuva também. Marcelo Silveira na Flórida, acompanhando nos Estados Unidos. Muito obrigado, Marcelo Silveira. Elaine Regis tá com a gente. O Gilson Lira, em Manaus, muita chuva, obrigado. Cledivaldo Silva, em Sorriso, no Mato Grosso. Obrigado pela audiência. Obrigado pela companhia. O Loris Fabres, a Loris Fabres está com a gente no Paraná. Você segue participando conosco, você fica à vontade. Olha, a forte chuva com granizo que atingiu cidades da metade norte do Rio Grande do Sul no fim da tarde de sábado causou danos em 356 casas em Caxias do Sul, de acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira pela Defesa Civil. No município da Serra, o bairro mais atingido foi o Riolon, onde cerca de 60 residências sofreram danos. O acúmulo de pedras de granizo também chegou a afetar o trânsito na RS 122 e também na 453, ambas na Serra Gaúcha. Não há registro de feridos, óbitos, desabrigados e desalojados, mas nesta segunda-feira as famílias atingidas já cadastradas começam a receber telhas da Secretaria de Habitação. O temporal ocorreu por volta das 17h30 de sábado e pedras de gelo caíram por aproximadamente 10 minutos. O granizo, folhas, galhos de árvores se misturaram com as pedras de gelo, também com água em grande volume, causando obstrução de centenas de bocas de lobo. Segundo a Prefeitura de Caxias do Sul, houve alagamentos em semáforos que ficaram desligados em razão da queda de energia elétrica. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos mobilizou 3 equipes completas, cerca de 20 servidores, para trabalhar no socorro às residências. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil
Distribuíram lonas durante toda a noite, madrugada e também na manhã de domingo. Uma situação que realmente chamou atenção. Olha, a gente vai para o intervalo e já volta com mais notícias, mais informações aqui no Super News. Edição desta segunda-feira, dia 15 de abril. Não sai daí. Super News. Bruno Mesomo. CJP Construções em geral. Casas de madeira pré-fabricada em alvenaria com o melhor custo-benefício da Serra Gaúcha, com ótimo prazo de entrega em todo o estado do Rio Grande do Sul. Casa pré-fabricada de eucalipto montada a partir de 18 mil. Negociações facilitadas, como aceitação de carro como parte do pagamento, parcelamento em 12 vezes ou financiamento em 48 vezes. CJP Construções. Atende pelo telefone e o WhatsApp 54 999 35 4620. Não perca tempo e faça seu orçamento. CJP Construções, concretizando sonhos. Acesse o site www.radiosupernovadigital.com e fique por dentro do que acontece no estado, no Brasil e no mundo. Peça sua música, participe das promoções e muito mais. www.radiosupernovadigital.com. Super News. Apresentação: Bruno Mesomo. Muito bem, já estamos de volta. Super News, notícia e informação à sua disposição. Olha, o aplicativo oferece descontos em mais de 500 estabelecimentos. A gente vai rodar agora essa informação para você que nos acompanha no Super News. Muito bem, nós estamos aqui com o Alex Oliveira, ele que é um dos sócios proprietários do Blimen, que nada mais é do que um aplicativo de descontos. O pessoal baixa na Play Store, logo estará disponível para iPhone também, né? Ah, já está bacana, já está disponível para iPhone também. Então o pessoal já pode baixar. Mas o que é o Blimen? Como que funciona? Até tem a hashtag, né? Chorar por desconto nunca mais. Pessoas bem-sucedidas, elas buscam desconto, economizam, enfim, tem uma reeducação financeira. O Blimen nada mais é do que isso, é uma reeducação financeira, é descontos em vários produtos na região metropolitana da Serra Gaúcha, na Grande Porto Alegre, daqui a pouco até para o mundo, né, Alex? Isso aí. Obrigado, Bruno, pela oportunidade de estar aqui conversando com a audiência, né? Então, assim, o Blimen, para quem ainda não conhece, é um aplicativo de desconto, ele funciona por assinatura. As pessoas conhecem alguns aplicativos como o Spotify, o Netflix. Então, tu baixa o aplicativo, paga um valor mensal, uma assinatura e tem acesso, né, ao benefício do aplicativo. O benefício do Blimen é desconto em praticamente todos os segmentos. Quando nós criamos o Blimen, algum tempo atrás, nós pensamos assim, vamos criar uma forma que as pessoas possam economizar de uma maneira descolada, uma maneira simples, onde a gente vai tirar das pessoas a vergonha de pedir desconto, toda a burocracia. Então nós criamos o Blimen, onde hoje ele já tem mais de 100 segmentos diferentes, onde os nossos assinantes têm desconto, desde lojas de roupa, calçado, lojas de imóveis, restaurante, academia, postos de combustível, enfim, o nosso assinante ele continua comprando tudo que faz parte do dia a dia dele, mas ele comprando nas empresas que têm parceria com o Blimen, que elas têm descontos que variam ali de 1 até 30%, 50%, o nosso assinante ele consegue economizar em média de 10% a 15%. Mensalmente, se ele economizar 10%, em um ano é um salário a mais que ele tem através do Blimen, de uma forma super simples. Então, para usar o Blimen é só baixar o aplicativo, já é possível ver lá as mais de 500 empresas que têm parceria hoje conosco, né, grandes empresas muito boas no mercado, onde o nosso assinante tem acesso a desconto e não apenas uma vez só, mas quantas vezes ele quiser. Como o Bruno falou, o Blimen já está em 7 cidades, o nosso assinante ele tem acesso a desconto em todas as cidades. Então, sendo de Bento Gonçalves, mas se ele for viajar para Gramado, para Porto Alegre, para Caxias do Sul, aonde tem empresas parceiras do Blimen, o nosso assinante tem acesso ao desconto. E pode usar quantas vezes quiser, de forma simples, de forma ilimitada.
Então, o nosso desejo através do Blimen é revolucionar a forma como as pessoas têm acesso a desconto, né? Tirar toda a burocracia envolvida nesse meio, né? Para que chorar desconto elas não precisem nunca mais. Bom, tem o plano individual, o plano casal, até para 4 pessoas. Então, daqui a pouco, tem minha esposa que também tem interesse. Dá para fazer um plano casal, né? Que fica, digamos assim, mais em conta e o desconto fica ainda maior. Isso aí. E até há pouco nós mudamos o nome dos planos, só para as pessoas entenderem. Então agora tem um plano seu, que é para um usuário, o plano sua dupla, que não é apenas para casais. Pode ser que nós 2 amigos a gente compre junto e use junto, enfim, né? E também o plano sua galera, que é para 4 usuários. Então, comprando os planos, o Blimen pode ser usado individualmente. Por exemplo, as pessoas não precisam estar sempre juntas ou podem usar em dupla ou em 4 pessoas. Então, o Blimen é um aplicativo bem simples que, fazendo essa assinatura, o valor, vamos dizer assim, se a pessoa compra uma assinatura individual é R$ 14,90, o casal está R$ 24,90 e o sua galera para 4 pessoas fica R$ 42,90. Então, é muito barato. A gente criou o Blimen para realmente facilitar a vida das pessoas. Agora, Alex, o mais interessante é que, diferente de outros aplicativos aí que dão descontos, enfim, no Blimen tu pode ir mais de uma vez, né, no mesmo jantar, no mesmo lugar, no mesmo estabelecimento, ou utilizar o mesmo desconto na farmácia todo mês, se tu pegou o plano anual, é lógico, mas tu pode utilizar quantas vezes tu quiser no mesmo estabelecimento. Né? Isso aí. Então essa foi uma preocupação nossa, tanto pensando no nosso assinante, né, porque todos nós temos alguns lugares que a gente gosta de ir sempre. Né, aquele restaurante favorito, a gente gosta de comprar normalmente numa loja de roupa, enfim, específica. Então o nosso assinante ele não usa o Blimen apenas uma vez. Ele pode usar o Blimen quantas vezes ele quiser no mesmo estabelecimento, ele pode ir em novos estabelecimentos e também usar à vontade. Então nós pensamos no Blimen em cada detalhe para fazer dele super simples e único, para que o nosso assinante possa economizar em tudo que faz parte do dia a dia dele e imediatamente. Então não existe como não é nada impresso, o desconto é digital, se o assinante, um exemplo, eu e você estamos aqui conversando, a gente quer ir jantar hoje de noite ou tomar um café agora de tarde, a gente assina o Blimen agora e daqui a pouco a gente vai lá e já usa e tem desconto. Então pode ser que em um desconto a gente economize mais que o valor da nossa assinatura. Bom, para as empresas parceiras também, porque acaba fidelizando o cliente. Se é uma empresa, assim, algum estabelecimento que eu nunca fui, o Blimen oferece desconto lá, certamente eu vou lá para conhecer, enfim, gostando, certamente voltarei outras vezes. Então é um benefício que a própria empresa, sendo parceira da Blimen, acaba tendo, né? Isso aí. Que até nós já temos relatos de parceiros nessas 2 semanas que o Blimen está disponível, ele já foi usado mais de 600 vezes, já teve mais de 600 transações através do aplicativo. E nós temos relatos de parceiros que disseram justamente isso, que o Blimen, além de trazer novos clientes, tinha clientes que iam apenas uma vez por mês, e agora por causa do Blimen eles estão indo toda semana, ou estão indo mais vezes durante a semana. Então o Blimen é uma forma que para o parceiro, ela justamente é para trazer novos clientes e para fidelizar os que ele tem. Para que ao invés dos clientes ir sempre em lugares novos, né, caso eles tivessem desconto apenas uma vez no estabelecimento, que eles possam continuar indo naquele lugar. Então para o nosso parceiro é muito bom. Lembrando que para ser parceiro do Blimen não tem investimento algum, é totalmente de graça. Né, não tem mensalidade, nem taxa de adesão, não precisa realmente pagar nada. Nós não temos nenhum contrato de fidelidade. Nós viemos para o mercado realmente assim para desburocratizar isso. O nosso parceiro, o único compromisso dele é dar o desconto que ele combinou conosco. Então, assim, se não está bom para ele ser parceiro do Blimen, ele não tem contrato de fidelidade, ele pode sair. Nós queremos que tanto os nossos assinantes permaneçam como clientes do Blimen por estarem satisfeitos, da mesma forma o nosso parceiro. Então, a gente acredita que não é contrato que segura as pessoas, e sim satisfação. Então, é nisso que a gente trabalha, é nisso que a gente acredita. Tá, então a gente conversou com o Alex Oliveira, sócio proprietário do Blimen. O aplicativo de descontos já está disponível em mais de 500 estabelecimentos. Muito obrigado pela audiência, o pessoal segue participando conosco, o Orlailson Santos, Manaus, acompanhando a gente. O Francisco Aquino em Atibaia, São Paulo. Guilherme Vieira está em Miami, nos Estados Unidos. Obrigado, Guilherme Vieira.
O João está no Rio de Janeiro, atento às notícias. Obrigado, João. João Itatiaia, no Rio de Janeiro. A Lores Vinícius Fabres, no Paraná, acompanhando também Jaime Salles. Obrigado, Jaime Salles, também pela audiência. Você é bem-vindo aqui à nossa programação. Fique à vontade para participar conosco. Marcelo Silveira, na Flórida, muita chuva. Diz aqui o Marcelo Silveira. Onesira Lima tá participando com a gente aqui. Ela que é de Itupiranga, falando que é um prazer comunicar para todo o Brasil. Obrigado, Onesira Lima. Obrigado pela participação. Douglas Vieira tá com a gente também. Obrigado pelo carinho. Douglas Vieira em Curitiba, no Paraná. Você participa com a gente, você fica à vontade. A gente vai trazer informações porque o Bolsonaro desautoriza a operação do Ibama contra madeira ilegal. Yuri Hudson tem essa informação. Em um vídeo que tem circulado nas redes sociais, o presidente da República, Jair Bolsonaro, desautoriza uma operação do Ibama em andamento nos municípios de Cujubim e de Espigão do Oeste, em Rondônia. O presidente aparece ao lado do senador Marcos Rogério. Na filmagem, feita na sexta-feira, o senador fala para Bolsonaro sobre uma operação do Ibama em que o Instituto queimou veículos devido à má condição deles e da localização remota, o que dificultaria o transporte do material apreendido para um local seguro. Jair Bolsonaro diz que já tinha sido informado sobre a situação pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e frisa que determinou que não é para queimar qualquer tipo de maquinário. Ontem o ministro Ricardo Salles, Meio Ambiente, veio falar comigo com essa informação. Ele já mandou abrir um processo administrativo no meu lugar para apurar realmente a responsabilidade disso aí. Não é para queimar maquinário, trator, caminhão, seja lá o que for. Não é esse procedimento, não é a nossa orientação, ok? Obrigado, presidente. Não significa apoiar ilegalidades. Significa cumprir a lei. Quem cometeu erro, responda na forma da lei. Não destruir o patrimônio. O PSOL informou que vai analisar a postura do presidente da República. Para a área jurídica da sigla, a determinação de Bolsonaro pode incorrer em crime de responsabilidade. O vice-líder da sigla, Ivan Valente, diz que, para ele, a fala do presidente e a postura do ministro do Meio Ambiente não causa espanto. Na verdade, ele está desautorizando o Ivan. Tem que esse ministro do Meio Ambiente é uma coisa fora do comum, né? Quer dizer, ele é contra qualquer fiscalização, assim como o Bolsonaro. A queima de veículos apreendidos é permitida por meio do artigo 111 do Decreto 6.514 de 2008. A reportagem, o ministro explicou que, para ele, não havia impedimento de levar o material apreendido para outro local e assegurou que irá rever o regulamento que permite a queima de objetos apreendidos. De Brasília, Yuri Hudson. Ok, muito obrigado, Yuri Hudson, pelas informações, direto de Brasília. O pessoal segue acompanhando, segue participando conosco. Nós estamos com o Super News, sempre de segunda a sexta-feira. É notícia e informação à sua disposição. O Sandro está com a gente no Rio de Janeiro, obrigado pela audiência. O Elton dos Anjos, em Santos, São Paulo, está com a gente também, obrigado. A gente vai trazendo informações aqui no Super News. A Rosa Mota está com a gente no Rio de Janeiro também. Já eu vou trazer notícias do Rio de Janeiro, porque sobe número de mortos em desabamento de prédios. Já, você que nos acompanha no Rio de Janeiro, fique atento conosco. É notícia e informação. Hoje é segunda-feira, dia 15 de abril.
Olha, sobe o número de mortos em desabamento de prédios no Rio de Janeiro. Leno Falck vai trazer esse destaque pra gente. Subiu para 10 o número de mortos no desabamento de 2 prédios na Muzema, comunidade que fica no Itanhangá, zona oeste do Rio de Janeiro. O corpo de Maria Abreu foi encontrado no final da noite de domingo. As buscas nos escombros entraram no 4º dia nesta segunda-feira e são feitas com a ajuda de cães farejadores. Informações dadas pelos moradores também são fundamentais para encontrar as vítimas. Os bombeiros trabalham com o número de pelo menos 14 desaparecidos. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga as causas do desabamento e tenta identificar os responsáveis pela construção. As vítimas deverão ser ouvidas pelos policiais, mas apenas quando estiverem em condições de prestar depoimento. A região é controlada por milicianos que cobram de moradores serviços como água, energia elétrica, TV a cabo e gás. A construção de prédios em áreas ilegais também é uma prática comum destas organizações criminosas. As edificações não passam por vistoria e não têm a liberação para a habitação da prefeitura. Com informações do Rio de Janeiro, Leno Falck. Ok, obrigado Leno Falck pelas informações. Olha, o Wellington Costa tá com a gente em Guarulhos. Manda um alô pro Wellington, Herbert e Assis. Em Guarulhos, São Paulo. Grande Wellington Costa tá com a gente. Obrigado pela companhia. Matias Bach tá em Itapema, Santa Catarina. Obrigado pela audiência também. A Simone Costa Santos Pereira em Belo Horizonte, Minas Gerais. Você segue participando conosco, as notícias desta segunda-feira. Olha, a concessão de parques e praças deve ser avaliada com cautela no estado do Rio Grande do Sul. A Priscila Pasco vai trazer essa informação. Conceder à iniciativa privada um bem público, como parques e praças, exige cautela dos governos. Por isso, a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Porto Alegre instaurou um procedimento para avaliar a legalidade do projeto de lei aprovado pela Câmara de Vereadores da capital na última semana. O texto, de autoria da Prefeitura, autoriza a concessão dos serviços de operação, administração, conservação, manutenção ou ainda de melhoramento em praças e parques. O promotor de justiça, Cláudio Ari Melo, lembra que o documento aprovado pretende alterar o modo como historicamente se faz gestão de áreas verdes na capital. Portanto, o assunto deve ser tratado com atenção. Na partida, a gente vê 2 eixos de atuação no período de investigação do Ministério Público. Em primeiro lugar, áreas verdes como praças e parques são bens de uso comum do povo, são bens que não pertencem à iniciativa privada, mas é um tipo específico de bem público que é bem de uso comum do povo. Fundamental. O segundo eixo de atuação, que é uma preocupação desde o início, é que me parece que não houve, ou parece aos promotores que têm atuação nesse caso, que não houve participação da população no processo que conduziu até a aprovação do projeto na Câmara de Vereadores. Na proposta original, o Executivo autoriza a cobrança de ingresso pela concessionária para acesso às áreas fechadas dos parques urbanos em que tenham sido realizados investimentos pelo concessionário. O prazo de concessão é de 35 anos. A partir de agora, o Ministério Público irá avaliar a legalidade do projeto com a Constituição Brasileira e com a do Estado, a Lei Orgânica de Porto Alegre e com o Código Civil. De Porto Alegre, Priscila Pasco. Muito obrigado, Priscila Pasco, pelas informações. Olha, o Estado pode ter presídios com gestão privada. O Christian Costa tem esses destaques. O deputado José Riesgo, do Partido Novo, elaborou o projeto de lei para conceder presídios à iniciativa privada. Ele apresentou a proposta ao governador Eduardo Leite. Conforme Riesgo, o objetivo da proposta é criar mecanismos para que o Estado implante parceria público-privada para a construção e manutenção de penitenciárias. Na visão de Riesgo, o atual modelo não está dando certo. Porque o Rio Grande do Sul não tem dinheiro para construir novos presídios, não tem dinheiro para manter os presídios que já existem. Os presos ficam lá em condições subhumanas, em muitos casos, e a ressocialização é ridícula. E eu vi o exemplo de presídios americanos, franceses e um presídio de Minas Gerais que são construídos e gerenciados pela iniciativa privada, que trazem um ambiente muito melhor para o preso poder se recuperar, poder trabalhar, poder voltar à sociedade com um custo um pouquinhozinho mais alto para o Estado só. De
acordo com Giuseppe Riesgo, o novo sistema seria apenas para presos por crimes de baixa e média periculosidade. Seriam os presídios mais leves, digamos assim, porque tem presos que eles roubou uma coisinha, furto, alguma coisa assim, que não é prudente colocar ele num presídio junto com pessoas que assassinaram, que estupraram. Acaba que vira uma do crime. O modelo sugerido pelo deputado Giuseppe Riesgo, todos os apenados seriam obrigados a trabalhar. Os presos receberiam 75% do valor do salário mínimo, mais previdência social, seguro contra acidentes e treinamento profissional. De Porto Alegre, Christian Costa. Muito obrigado, Christian Costa, pelos destaques, pelas informações. Olha, o Gilson Lira, em Manaus, muita chuva, está participando conosco. Orlailson Santos, em Manaus também, chovendo muito, diz aqui Orlailson, Gilson de Manaus, acompanhando a gente. A Elaine Regis está conosco, obrigado pela audiência. Quem também está comigo é o Marcelo Silveira, no sul da Flórida, né? Muita chuva. Você segue participando, você fica à vontade. A gente vai trazer também agora informações da segurança pública na região metropolitana da Serra Gaúcha. Olha, teve um incêndio que foi registrado na madrugada de domingo numa residência localizada na Rua Ari da Silva, no bairro Eucaliptos, em Bento Gonçalves. Conforme o boletim de ocorrência que foi registrado por uma mulher que residia no local, o fogo iniciou no quarto de um dos seus 3 filhos, onde seus 3 filhos dormiam. Além das crianças, também estava na casa, no momento do sinistro, a mulher de 26 anos, seu companheiro e seu irmão. Todos conseguiram sair do local sem ferimentos. A vítima acionou os bombeiros, mas todo o imóvel já estava destruído quando eles chegaram para atender a ocorrência. Ela ainda relatou que havia se mudado de Novo Hamburgo para Bento Gonçalves há poucos dias e que acredita que o incêndio tenha sido criminoso. E o motociclista de Bento Gonçalves morreu em acidente na tarde de domingo em São Luís, na Argentina. Adalberto Luiz Kamiski chegou a ser socorrido por populares que passavam pelo local ao hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos. O acidente ocorreu no quilômetro 376 da Rota Nacional 2, na divisa entre o Chile e a Argentina, quando ele seguia de Córdoba, na Argentina, para o Chile. A ideia é que ele viajasse numa rota que percorre todo o norte da Patagônia chilena. Kamiski estava pilotando uma moto BMW GS 1200. Ele teria colocado a moto em piloto automático e pegou no sono, vindo a perder o controle do veículo. Ele saiu de Bento Gonçalves na sexta-feira com outros 2 amigos, também motociclistas. A viagem duraria 15 dias. A vítima sofreu múltiplas fraturas no acidente, principalmente traumatismo craniano. E Kamiski era proprietário de um estúdio de tatuagem no centro de Bento Gonçalves e morava no bairro Santa Helena. Não há informações sobre o translado do corpo para Bento Gonçalves, mas deve ocorrer nesta semana. E no início da madrugada de domingo, policiais do 33º Batalhão de Polícia Militar de Sapucaia do Sul e também do 3º BPAT, 3º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas, durante a operação contra o tráfico de drogas e roubos na cidade de Bento Gonçalves, prenderam 2 homens e apreenderam uma grande quantidade de drogas após abordagem em um veículo na rua Presidente Costa e Silva, no bairro Planalto. A ação ocorreu quando os policiais efetuaram a abordagem de um Fiat Palio branco tripulado por 2 indivíduos em atitude suspeita pela região. Sendo que durante essa revista no interior deste veículo foi localizada uma mochila que armazenava diversas embalagens contendo comprimidos de êxtase, micropontos de LSD, além de tabletes de maconha, porções de cocaína e oxi. Essa droga é derivada de cocaína e altamente perigosa e devastadora para o organismo. A dupla acabou confessando aos policiais que mais drogas estariam armazenadas no apartamento de um deles, localizado no bairro Maitá, onde foi feita então uma averiguação no imóvel juntamente com o proprietário e localizado mais 3 tijolos de maconha,
comprimidos de êxtase e milhares de cápsulas e produtos químicos que seriam utilizados para embalar as drogas. Foram presos Fábio Martins Loronha da Silva, 23 anos, com antecedentes por roubo a pedestre com lesões, furto qualificado, desacato, ameaça, e também Eduardo Borges, 20 anos, com antecedentes por lesão corporal. Com a dupla, os policiais apreenderam 585 comprimidos de êxtase, 79 micropontos de LSD, 7 tablets de maconha, 3 tijolos de maconha, 4 porções grandes de maconha, 6 papelotes de cocaína, 2 papelotes de oxi, 2 balanças de precisão, R$350 em dinheiro, cápsulas e também produtos químicos para a fabricação de drogas. E olha, 3 criminosos assaltaram um jovem de 19 anos quando ele retornava do trabalho na noite de sábado na rua Cavalheiro José Farina, no bairro Licor Sul, em Bento Gonçalves. Conforme o boletim de ocorrência, esse trio estava num Palio de cor branca, sendo que 2 ladrões desceram do veículo e anunciaram o roubo. Eles estavam de cara limpa e aparentavam ter idade entre 25 e 30 anos de idade. O local que ocorreu a ação estava bastante escuro e depois do assalto os criminosos fugiram em direção ignorada, levando um aparelho celular, uma mochila, uniforme de trabalho e também documentos da vítima. E na tarde de ontem, a patrulha comunitária do interior da Brigada Militar de Bento Gonçalves se deslocou até o interior da cidade de Santa Teresa para averiguar uma ocorrência de ameaça onde um dos acusados estaria de posse de uma arma de fogo. Ao chegar no local, foi abordado Volmir Domingos Dallagnol, 50 anos, sendo que ao consultar sua situação no sistema informatizado da Brigada Militar, constatou-se que contra ele havia um mandato de prisão em aberto expedido pela comarca de Garibaldi. Durante a averiguação na sua residência, foi localizado na área externa da casa uma espingarda calibre 36, além de 6 cartuchos do mesmo calibre já deflagrados, e também uma munição de calibre 38. Diante dos fatos, o acusado foi preso e conduzido até o plantão da Polícia Civil de Bento Gonçalves. E a Brigada Militar de Carlos Barbosa foi acionada para se deslocar até a rua 15 de novembro, no centro, onde uma mulher de 47 anos havia sido vítima de ameaças por parte de seu companheiro. Segundo a vítima, a mesma havia saído de sua residência, pois seu companheiro, de 46 anos, estava alcoolizado e muito alterado, tendo danificado vários objetos da casa e ameaçado lhe matar com uma arma de fogo. Prontamente, os policiais militares entraram na residência, franqueado pela vítima, sendo preso o autor e apreendido uma espingarda calibre 40. O preso foi conduzido à delegacia, onde foi lavrado flagrante por Lei Maria da Penha e ainda posse irregular de arma de fogo ou de uso permitido. Após ameaçar mulher, o homem é preso com arma de fogo em Carlos Barbosa. São as notícias. Muito obrigado para você que nos acompanha. É o Super News, pela Rádio Supernova Digital. A gente vai para o intervalo e já voltamos com informações esportivas. Não sai daí! Super News. Apresentação Bruno Mesomo. Com mais de 20 anos de mercado, a Itaúnet é o primeiro provedor de internet na cidade de Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa. Você exige uma internet rápida com qualidade e suporte personalizado? A Itaúnet tem os melhores planos: internet banda larga, via rádio e fibra ótica para os mercados corporativo e residencial. Planos em condomínios com excelentes preços. Navegue na internet, veja filmes e ouça músicas muito mais rápido. Itaúnet, Rua Xingu 892, bairro São Bento. Ligue 2105-1780. Grupo Itaúnet, há mais de 20 anos conectando soluções.
Nos dias atuais, a correria do dia a dia exige que a comida seja feita com carinho, agilidade e qualidade. Por isso, a Fidari Alimentos pensa no cliente e produz filés de frango e de carne suína, filés de coxa e sobrecoxa recheada com bacon e corte de aves temperadas. É simples, só colocar no forno ou na churrasqueira e assar. Uma forma rápida e prática, sem precisar perder tempo temperando o alimento. Nossos produtos foram desenvolvidos para oferecer o melhor em sabor, qualidade e praticidade para você. Fidari Alimentos, ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. A Fidari está presente nos principais supermercados e açougues de Bento Gonçalves e região. Super News. Apresentação: Bruno Mesomo. Muito bem, já estamos de volta. É o Super News, notícia e informação à sua disposição. Sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã, na Rádio Supernova Digital. Na Supernova Esportes. A trilha identifica as informações esportivas. Olha, o primeiro Grenal da final do Gauchão 2019 terminou em 0-0. Terminou sem gols, né? Mas o clássico esteve longe de ser um jogo ruim, muito pelo contrário. Inter e Grêmio fizeram uma grande partida na tarde ensolarada, diante de mais de 45 mil pessoas no estádio Beira-Rio. Os dois times tiveram várias chances de gol ao longo dos 90 minutos, que teve alternância de domínio tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Após começar melhor que o Grêmio começou melhor, aí o Inter respondeu ainda na etapa inicial. Na etapa final, ambos tiveram boas chances. O mandante o Colorado pressionou nos minutos finais, mas não conseguiu superar Paulo Vitor. O título gaúcho será decidido agora quarta-feira, às 21h30, na Arena, sem vantagem para ninguém. Qualquer empate leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer por qualquer placar levará a taça. Inclusive, o técnico do Internacional, Dair Helman, diz que as melhores situações de gol foram do Inter. O treinador elogiou a atuação de Zeca na marcação de Everton. E ainda, Renato Portaluppi, no lado gremista, viu o Grenal parelho e falta de capricho do Grêmio no último passe. O técnico projetou força da Arena, mas descartou o favoritismo para vencer o Campeonato Gaúcho. Aí, né, algumas informações da dupla Grenal. Essa semana é toda Grenal. 0-0 ontem, quarta-feira tem mais o Grenal que decide o campeão gaúcho de 2019. E olha, no Rio de Janeiro, o Flamengo derrotou o Vasco e conquistou vantagem para a final do Campeonato Carioca. O Felipe Esboril vai trazer essa informação pra gente. Os campeonatos estaduais estão chegando ao fim. E aqui em São Paulo, Corinthians e São Paulo disputam o título. O primeiro confronto terminou 0-0 no Morumbi. Semana que vem teremos o jogo de volta em Itaquera. Na opinião de Cuca, o time foi muito bem mesmo com um empate. São jogadas que poderiam ter saído pelo menos um gol, né? E não seria também injusto o placar se a gente tivesse vencido. Agora, em casa, o Corinthians tem tido uma postura diferente dessa, a gente tem visto os jogos, né? Até o próprio confronto com o Santos, quando jogaram em casa, jogaram muito bem e mereceram vencer.
No Rio de Janeiro, o Flamengo venceu o primeiro confronto no Engenhão, diante do Vasco da Gama, 2-0. Resultado que faz com que o time de Abel Braga tenha ampla vantagem no jogo de volta semana que vem no Maracanã. Mesmo assim, o técnico do Flamengo reclamou da utilização do VAR dentro de campo. Se discute muito, né, a importância do VAR, mas um VAR não pode ser consultado como ele consultou hoje. Ele deu um escanteio e daqui a pouco foi consultar o VAR. Quer dizer, se o cara marca o escanteio e vai consultar o VAR para ver se escanteio o tiro de meta, aí acabou o espetáculo, cara. E quase que acabou mesmo, né? Porque acabou a bateria do VAR, então o negócio é complicado. Pelo Campeonato Gaúcho, Internacional e Grêmio ficaram no 0-0. Renato Gaúcho até que gostou do desempenho da equipe no Beira-Rio. Nós poderíamos ter saído aqui com a vitória. Mas foi um bom Grenal, bem disputado. As duas equipes tiveram algumas oportunidades de cada lado. Faz parte. Eu acho que, acima de tudo, também tem que dar os parabéns ao Voaden e a equipe toda dele, que realmente eles tiveram uma arbitragem nota 10. Pelo Campeonato Mineiro, o Cruzeiro venceu o Atlético no primeiro confronto, 2-1. Por isso, o Cruzeiro tem a vantagem do empate no jogo de volta, sábado que vem, pela final do Campeonato Mineiro. Com informações dos estaduais pelo país, Felipe Esboril. Muito obrigado, Felipe Esboril, pelas informações. Felipe Esboril sempre conosco, trazendo os destaques do esporte. Super News. Notícia e informação à sua disposição. Apresentação Bruno Mesomo. Muito bem, Super News é sempre de segunda a sexta-feira, aqui pela Rádio Supernova Digital. A gente fica por aqui, amanhã tem mais. Super News, vem aí o Passaporte Brasil. Você segue acompanhando, você pode baixar o aplicativo da Rádio Supernova Digital, acompanhar a programação no seu smartphone. Mandar um alô pra Marilda Alberque, tá em Lyons, São Paulo. Maria das Graças Ferreira tá